expondo a sã doutrina. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos. Então vamos ir ao Senhor em oração. Senhor Deus, quero primeiramente te dar graças por estarmos aqui mais uma vez, porque o Senhor nos deu, ó Pai, esse dia, por tua graça, não por causa de nós, mas pelo amor do teu nome. Obrigado, Senhor, também pelo nosso irmão Taslan e Mateus, que vieram, Pai, conosco. Obrigado, Deus, também por mim. Quero te dar graças pela nossa irmã Francilene, bem como seus filhos, Moisés, Leonardo, Isaac e Maria. Que o Senhor seja, Pai, com essa família. Oro também para que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito em nós. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor possa amolecer, ó Deus, o coração mais duro que estiver aqui. Que a tua glória, Deus, seja manifestada aqui em nossos corações, em nossa mente, por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos guie, perdoe também, Senhor, os nossos pecados, nos purifique, Senhor, de todo mal, porque não somos dignos de estar aqui em tua presença. Ainda mais estudando, ó Deus, um tema e um assunto tão elevado que é esse, que é os 10 mandamentos. A tua palavra, que é perfeita, infalível e inerrante. Que o Senhor seja conosco, que o teu reino avance, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nos conforme à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias novamente, em Êxodo, capítulo 20. Nós iremos estudar hoje o segundo mandamento. Êxodo 20, versos 4 a 6. Como é que ele diz aí? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. E no estudo anterior, aqui eu havia enfatizado apenas 7 pecados específicos, do que eu assim achei mais pertinentes. Não irei me lembrar de todos, mas o primeiro deles foi sobre o ateísmo. Eu falei aqui sobre 3 tipos de ateísmo. E também disse que um deles se encaixa com o nosso. Tem o ateísmo teórico, que é aquele que diz que não existe Deus. Usa até a ciência, para falar que Deus não existe. Tem o ateísmo virtual, que é aquele tipo de ateu que nega a existência de Deus, do Deus da Bíblia, embora ele creia em outros deuses. E também tem o ateu prático, que é aquele que crê que Deus existe, mas vive como se ele não existisse, negando a Deus por meio de sua conduta. Foi o primeiro pecado que nós também vimos no estudo anterior. O segundo foi a idolatria, que é um dos pecados assim, centrais. É no primeiro e no segundo mandamento. Que nós também já falamos, nosso Molano também falou aqui, que a idolatria é substituir a Deus por outras coisas. Como disse o João Calvino, repetindo o que ele disse, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós também falamos um pouquinho sobre o sincretismo. Os irmãos se lembram o que é sincretismo?
Sincretismo é a mistura das religiões. Você pega uma religião falsa e mistura com a verdadeira. Isso é sincretismo. Quem faz muito isso, também já havia dito, são os africanos, para que eles não perdam as antigas religiões ou as novas religiões, eles misturam, para que possam conservar as religiões e os costumes. Também falamos aqui sobre algumas superstições que também tem a ver com o sincretismo. Olha, ungido, essas coisas, né? Falamos também sobre o pecado da ignorância, tanto voluntária quanto involuntária. A ignorância é você não ter conhecimento de Deus, ou você ter a oportunidade de ter o conhecimento de Deus, mas rejeitar esse conhecimento. É ignorância. É um dos pecados também que nós enfatizamos. E creio que não irei me lembrar de outros, mas tem outros também. Se esquecer também de Deus é um dos pecados que eu também havia dito. E assim vai, né? O que nós vimos aqui mais ou menos foi basicamente isso que nós vimos no verso 3 do primeiro mandamento. E nós aqui entramos no segundo mandamento. Eu espero que dê para os irmãos compreenderem, apesar desse pregador capenga aqui. Nós iremos ter aqui apenas 3 tópicos nesse estudo, como já havia dito. O primeiro tópico, nós iremos ver o que esse mandamento está proibindo. O segundo tópico são as razões anexas dessa proibição. Por que ele está proibindo? Em terceiro lugar, as exigências, que são as aplicações práticas. Aqui o primeiro verso diz, observe aí, não faça para você, verso 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Essa aqui é a proibição desse mandamento. E aqui temos várias proibições. Como nós já observamos aqui, de modo bem explícito, esse mandamento ele está proibindo adorar a Deus por meio de imagens ou adorar o Senhor de alguma outra maneira que não está escrita em sua palavra. Ok? Então guarde isso. Esse mandamento aqui proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira que não está escrita na palavra de Deus. Aqui o verso 4, ele proíbe a confecção ou a fabricação de imagens. E o verso 5 proíbe que adoremos as imagens. Aqui tem 2 proibições. Primeira, a de fazer imagens. E a segunda, a de adorar as imagens. É bem interessante que o primeiro mandamento ele está relacionado a algo mais espiritual, mais interno, com o nosso coração, com a nossa mente e as nossas vontades. O primeiro mandamento proíbe você ter um Deus falso em seus pensamentos. E o segundo mandamento proíbe você ter um Deus externo. O primeiro mandamento proíbe você ter um Deus falso internamente, em seu coração. Seja você ter um Deus falso, que não é o verdadeiro Deus, ou você ter um conhecimento errado acerca de Deus. É o que o primeiro mandamento proíbe.
E o segundo mandamento proíbe você ter um Deus falso exteriormente. Está ligado a algo material. Bem interessante. O primeiro mandamento, ele diz respeito ao Deus verdadeiro. É a quem adoramos. O segundo mandamento está relacionado ao modo e os meios da adoração a Deus. Ok? Então os irmãos podem anotar aí. É bem interessante como esses mandamentos eles se relacionam entre si. E o primeiro mandamento, como já havia dito, ele proíbe fazer imagens e adorá-las. Mas aqui talvez você levante alguma pergunta bem interessante. Mas como assim? Deus proibiu aqui de fazer imagens nesse mandamento. Mas em outro contexto, Deus ordenou que fizesse imagens. Como é que isso funciona? Aqui Deus proíbe de você fazer imagens. Mas em outra ocasião Deus ordena que Moisés faça imagens para colocar na tampa do tabernáculo. Talvez você levante essa pergunta. Aqui ele está proibindo você de fazer imagens com o propósito de adorá-las. Essa é a questão. É você fazer imagens, atribuir às imagens poderes divinos e terceiro, reverenciá-las. É o que o mandamento aqui está proibindo. E o que esse mandamento está proibindo é isso. Você fazer imagens ou símbolos ou artes com um propósito errado. Com o propósito de adorá-las, de reverenciá-las, de fazer alguma homenagem ou culto a elas. É o que está proibido aqui nesse mandamento. Ok? Os irmãos estão compreendendo? Já quando Deus ordena que Moisés faça imagens, é outra coisa. Deus não ordena que Moisés faça imagens para adorá-las. Não. Ali é no sentido simbólico. E aqui é sempre bom nós analisarmos as diferenças, né, que está anotado aqui, sobre as proibições e as permissões de Deus em fazer as imagens. Aqui tem algumas diferenças. Aqui vamos ver as proibições. A primeira é criar imagem pelo homem sem direção divina. Se você criar alguma imagem, símbolo ou arte sem a ordenação de Deus, é proibido. Segundo, usar as imagens como representações de divindades falsas. Terceiro, servir as imagens como objeto de culto e adoração. E quarto, quando isso leva o povo a desviar o seu coração de Deus na adoração. Proibido. Então, se você faz alguma imagem, alguma arte ou alguma outra coisa que desvie o foco na adoração a Deus, isso é proibido. É o que esse mandamento está proibindo. Então, quando é permitido fazer imagens ou símbolos, quando elas são diretamente ordenadas por Deus, como o Senhor mesmo disse a Moisés. E aqui, quando essas imagens, elas não representam uma essência divina, nem elementos simbólicos. Quando as imagens fazem parte de um templo ou de um tabernáculo, que é permitido. Como, por exemplo, em nossa igreja, nós podemos ter uma cruz. Mas a cruz, ela não é para você adorar a cruz. É um símbolo.
A cruz não é para você adorar, é um símbolo. É só uma representação. A cruz não é o Deus. Ele nem representa Deus, é apenas um símbolo do cristianismo. Né? E tanto ideologias quanto religiões têm o seu símbolo. E o símbolo é para passar uma mensagem de um modo resumido. Assim que a pessoa vê aquela imagem ou aquele símbolo, ela vai saber, mais ou menos assim, de modo indireto ou direto, de modo implícito ou explícito, o que aquela religião ou ideologia está falando. Né? Como exemplo, é o comunismo. É a foice e o machado, né? Se não me engano, é o martelo. O que está falando ali? É trabalho. Ou, se não falarem de assassinato, né? Que é a bandeira vermelha. Se não me engano, é o... Tem religiões que, se não me engano, é o islamismo, que o símbolo é uma lua. Pessoas que adoram a lua. Então aqui, as imagens são permitidas quando não eram acessíveis para adoração pública. Então, quando Deus permitiu com que Moisés fizesse imagens, não era possível que os hebreus adorassem essas imagens. Por que não era possível? Porque os querubins que foram colocados em cima do tabernáculo, eles ficavam dentro do Santo dos Santos, o lugar onde ninguém podia entrar, senão o sumo sacerdote. Por isso que não era possível adorar aquelas imagens. E também nem era para adorar. Ok? Ele passa bem rápido. E aqui, segundo... Se nós fôssemos colocar aqui, Números 21, verso 9, e segundo a Reis 18, 4, Moisés faz uma serpente de bronze para curar os hebreus. E depois o rei Ezequias quebra essa serpente porque os israelitas estavam adorando ela. Percebeu? Aqui Deus ele ordena que Moisés faça uma serpente não com o propósito de adorar, mas de curar as pessoas. E a serpente também representa Cristo lá em João 3. E será que é possível nós adorarmos a Deus de modo errôneo? Sim, é possível. Podemos adorar a Deus de uma maneira errônea de 3 modos. Podemos adorar a Deus de maneira errada de 3 modos. Primeiro, substituindo Deus por uma imagem ou um Deus falso. Aí está excluindo totalmente a Deus. Adorar somente a imagem, não a Deus. Aí sim você adora Ele de maneira errada. Segundo, adorar a Deus juntamente ou através de uma imagem, né? Como os católicos fazem. Eles querem chegar a Deus através de uma imagem. Como se a imagem intercedesse ou fizesse mediação entre eles e Deus. Isso aqui os irmãos já estão bem instruídos de que nosso único e suficiente mediador é Jesus Cristo. E terceiro, podemos adorar a Deus de uma maneira errônea, tendo em nossa mente uma imagem falsa dele. É assim que nós adoramos de maneira errônea ao Senhor. E aqui vem outra pergunta. Então, por que é proibido fazer imagens de Deus?
E aqui a razão ela é bem simples. Por que é proibido fazer imagens de Deus? Porque Deus ele é infinito, eterno, ele é espírito, não possui uma essência material. Por isso que não se faz imagem de Deus. Como é que você vai representar o infinito no finito? Como é que você vai representar aquele que é eterno em algum objeto que é transitório? Por isso que é proibido fazer imagem de Deus. Aqui, como também nós vimos em Êxodo, capítulo 19, Deus proibiu com que o povo de Israel tocasse ou subisse no monte por duas razões. A primeira é que se eles se aproximassem de Deus, morreriam. A segunda, como disse Matthew Henry, talvez porque os hebreus, naquela nuvem, eles estivessem curiosos para ver alguma imagem ou semelhança de Deus. E assim, se os hebreus subissem em cima do monte e vissem alguma imagem, talvez eles iriam fazer alguma escultura com a semelhança de Deus. Por isso que o Senhor os proibiu de subir no monte. Mas Deus não pode ser representado por imagens. E aqui, será que nós podemos ter imagens de Cristo? Não. Embora Cristo fosse homem, a Bíblia não descreveu qual era a sua aparência. Por isso que nós também não podemos ter imagens de Cristo. A menos que ele ordenasse, né? Faça uma imagem minha, né? Aí você vê aí filmes e pins, fotos, né, com Cristo com o cabelo loiro, olhos azuis, pele branca, um homem todo bonitão. Não, Cristo não é desse jeito, né? Nós não sabemos como foi Cristo. Alguns dizem que Cristo ele era moreno, né? Já que o Oriente ali é um lugar bem quente. Mas não sabemos quem é Cristo. É porque lá no Salmo 40, aqui eu anotei, Salmo 40, acho que eu errei. É Salmo 45, verso 2, diz que Cristo ele é o mais belo dos filhos dos homens. Então qualquer obra de escultura será pura adivinhação da imagem de Cristo ou de Deus. Prosseguindo, será que esse mandamento ele proíbe fazer cerimônias? Não. Esse mandamento não proíbe fazer cerimônias, contanto que estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque nós, quando nós vamos ler a Bíblia, aqui tem cerimônias. A Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, são cerimônias. São festas formais, festas religiosas. Então aqui não está proibido de fazer cerimônias, contanto que esteja de acordo com a palavra de Deus. E segundo, se fosse proibido fazer cerimônias, Deus não teria ordenado fazer cerimônias. E em terceiro aqui, o que esse mandamento ele está proibindo é de adorar a Deus por meio de imagens. É fazer com que as imagens sejam como um meio de culto. Também tem a cerimônia de sacrifícios, lá em Levítico, capítulo 1, verso 7. Aí em Levítico, também capítulo 23, tem aqui a cerimônia que eu acabei de falar, que é a Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo. Então esse aqui é o primeiro pecado.
é a idolatria. É adorar imagens. Bem que a idolatria, de modo mais amplo, não é somente você adorar imagens. Como alguém já havia dito, pior que ter um ídolo na mão é ter um ídolo no coração. Pior que ter um ídolo na mão é ter um ídolo no coração. E nós também já havíamos falado que o ídolo é qualquer coisa que substitua a Deus em seu coração, interiormente ou exteriormente. Seja um trabalho, família, casamento, internet, namoros, amizades, qualquer outra coisa que substitua Deus em sua vida é uma idolatria. Prosseguindo. O primeiro pecado é a idolatria. Fazer imagens e reverenciá-las. Segundo, a superstição. O que é superstição? Talvez essa faixa aqui seja alguma das partes um pouquinho mais engraçadas. O que é superstição? Aqui eu peguei vários significados e resumi. Superstição é uma crença ilógica sem fundamento bíblico ou científico, que faz com que alguém tenha medo de coisas inofensivas, atribuindo a certos acontecimentos coisas como sorte ou azar. Isso aqui é superstição. É uma crença ilógica, que não tem nenhum fundamento e que faz com que alguém tenha medo de coisas que são inofensivas, atribuindo certos acontecimentos como sorte ou azar. Exemplo: cruzar com um gato preto. Você encontrar com um gato preto aí, vou ter 7 anos de azar. Meu Deus. Aqui eu coloquei várias superstições. Aqui são as superstições populares. Peço que os irmãos prestem atenção. Coceira na mão indica que você vai ganhar dinheiro. Ouvir o canto da coruja é um mau presságio. Aqui tá a coruja. Bem, algum animal aí que canta de noite, alguém fala, alguém vai morrer. Aqui fala, se quebrar o espelho, é 7 anos de azar. Passar por debaixo de escada é má sorte, dá má sorte. Aqui, não abrir guarda-chuva dentro de casa. Andar pra trás, menino, não anda pra trás, senão tu vai morrer. Não embora a sandália. E aqui tem outro aqui, diz assim, que colocar ferradura na porta traz sorte. Acho que é ferradura de cavalo também. Quem varrer os pés não vai casar. Ixi. É por isso que até hoje eu não casei. Que pena. Calma, mas não vendo. Eles passaram na sua. Agora essa aqui, coitado dos jovens que desejam casar, né? Oh, meu Jesus, misericórdia. Como é triste. Se a sua orelha está queimando é porque alguém está falando mal de você. Aquele tá perto. E aqui tem o que é bem estranho. Coceira na sola do pé significa que vai viajar. Não, é frieira, né? É frieira, meu irmão. E agora tem isso aqui. Morder a língua
significa que alguém está pensando em você. Agora, esse pensando aqui, eu não sei se é mal, se é, sei lá, um sentido romântico, não sei. E aqui tem algumas superstições religiosas, né? Que foram as superstições populares, de pessoas ímpias aí, né? Eu tenho aqui algumas superstições religiosas. Como, por exemplo, essa aqui é clássica. Acreditar que amuletos protegem de certos males. Ou fazer orações repetidas de modo mecânico para se livrar de algum mal espiritual. Superstição também. Fazer aquele sinal da cruz também, para evitar que algum mal aconteça. Tem um aqui que eu também não anotei, que fala que se você puxar, acho que é os cílios inferior, evita olhar gordo. Vai brincar pelado. Eu lá na sala, eu dava uma coisa de pegar. Cruz. Botando de vez. Ela tá virando assim. Ok, meus irmãos, esse mandamento aqui ele também proíbe esse tipo de superstição. Aí crente vai estar com medo de coisas inofensivas. Então, superstição também pode se referir a atos ou hábitos que levem a alguns acontecimentos de sorte ou azar. Mas não são os nossos hábitos que irão nos levar a acontecimentos de sorte ou azar. E sim o que a palavra de Deus determina. É o que a palavra de Deus determina em nossas vidas. Isso sim é que vai dizer se nós iremos ter sorte, entre aspas, ou azar, né? Tem um desenho aí, né, que eu assisti. Não sei se é Os Heróis da Floresta, esqueci qual é o nome do desenho. Tem um personagem que ele só se dava mal. Caía em buraco, só se dava mal. É a abelha. Ok, meus irmãos? Esse aqui é o segundo pecado. Primeiro, idolatria. Segundo, superstições. Os irmãos podem anotar aí. E terceiro pecado. Tem alguns aqui que eu não vou nem enfatizar porque os irmãos já sabem. Terceiro, acrescentar ou tirar alguma prática de adoração a Deus, quer sejam elas inventadas, adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, costume, devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto. Então aqui está proibido que nós acrescentemos ou tiremos algo na adoração a Deus. Seja alguém falando, não, mas essa prática aqui, muitas pessoas lá no passado faziam. Ou, não, isso aqui é para melhorar a nossa adoração. É para sermos mais santos. Aí aqui nós nos lembramos do filme de Martinho Lutero, né? Que se você beijar a cruz, seus pecados são cancelados. Ou que o santo recebe mais graça para erradicar o pecado, para ser mais santo. Não. Orar de joelhos, subir na escada, vai diminuir os seus dias no purgatório e fazer com que você seja mais quebrantado. Também não. Isso aí é maltrato público. Exato. Algumas pessoas também com boas intenções, não, isso aqui vai melhorar o culto e tudo mais. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não aceite. E nós também não devemos aceitar.
aqui, ó, sobre o perigo das tradições. Aqui o verso-chave, ou bem conhecido dos irmãos, Mateus 15, verso 6, parte B, diz assim, Jesus falando, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Que tradição era essa? Aqui nesse contexto, Jesus estava falando que sobre alguma coisa de que se um filho, se não me engano, ajudar o pai ou a mãe, isso seria oferta a Deus. Então o filho ficava desobrigado de respeitar o seu pai e a sua mãe, por causa de uma tradição. E aqui tem o perigo de adorar a Deus por meio de tradições. Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então aqui iria entrar adoração à Virgem Maria, crença no purgatório, essas coisas que os irmãos já sabem. Então não devemos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus, seja sobre o nome de costume, tradição, de boa intenção ou de qualquer outro pretexto. É o terceiro pecado. Quarto, simonia. Não sei se os irmãos também já ouviram falar dessa palavra, simonia. A simonia é o pecado que se deriva de Simão, o mago, que queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Ele via que os apóstolos, por colocarem a mão sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito. Então Simão disse, dê-me também, aqui, eu anotei o versículo, está lá em Atos 8, verso 18 Atos 8, verso 18 a 20. Eu vou ler aqui, que diz assim, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dê também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. A simonia, em resumo, é você vender as coisas sagradas de Deus. Exemplo, na Idade Média, um pouquinho antes disso, a Igreja Católica vendia cargos. Exemplo, se alguma pessoa nobre, ou que tivesse dinheiro, quisesse ser bispo, ou um abade, então ele iria lá na Igreja Católica e pagava o dinheiro para comprar o cargo. E ali, a partir do dia que ele comprasse aquele cargo, ele se tornava um bispo, mesmo sem instrução espiritual, mesmo sem alguma boa qualificação, mesmo sem virtudes. E os cargos ali na Idade Média da Igreja Católica poderiam ser existentes, ou seja, alguém já ocupando aquele cargo, ou um cargo vago, que não havia ninguém ocupando aquele cargo. Então, por exemplo, se tivesse algum papa, não sei, algum bispo ou clérigo ocupando algum cargo, e viesse algum nobre e comprasse aquele cargo, então a pessoa que estivesse ocupando aquele cargo seria isenta. Outra pessoa iria ocupar o cargo daquela pessoa. Então a Igreja Católica fazia isso. Vendia cargos sobre o pretexto de que era para construir alguma catedral, né? Se não me engano é a Catedral de São Pedro, se não me engano.
para adquirir dinheiro. Simonia, como hoje, né? Pastores vendem o ar ungido. E aqui não precisa nem de enfatizar, né? Porque os irmãos também já compreenderam. Então a simonia é vender qualquer coisa sagrada ou consagrada a Deus. Ok? Isso aqui é o quarto pecado. Quinto, sacrilégio. O sacrilégio é a profanação daquilo que é sagrado. O sacrilégio é a profanação daquilo que é sagrado. Como, por exemplo, zombar da palavra de Deus ou fazer paródias com ela. O Salmo 1, verso 1, reflete muito bem esse aspecto. É que o justo, o homem piedoso, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou dos zombadores, ou daquelas pessoas que gostam de rir das coisas sagradas de Deus, na versão NTLH. Então, zombar da palavra de Deus é profanar, é desrespeito àquilo que é sagrado a Deus. Como, por exemplo, Antíoco Epifânio IV entrou no templo dos judeus e sacrificou um porco lá dentro. Os judeus não comiam porco. E esse homem entrou lá dentro e matou um porco. É a profanação. Outro exemplo, na Reforma Protestante. Martim Lutero, ou melhor, os seus seguidores, também cometeram o pecado de sacrilégio. Martim Lutero queria apenas que as imagens fossem retiradas, que elas não fossem reverenciadas. Mas os seguidores de Lutero entravam nas igrejas e quebravam as imagens. Isso é sacrilégio. Também isso dá mau testemunho. Pessoas também que pregavam a Eucaristia ali e quebravam aquele objeto, embora pertencesse a uma seita. Embora seja uma seita, devemos respeitar. É claro, né? Respeitar não é tolerar o erro. Ok? O sacrilégio é o quinto pecado. Sexto, né? Para nós chegarmos aqui ao final. Sexto pecado: desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Desprezo. Que é isso? Adorar a Deus com desdém. Adorar a Deus sem apreciação, contemplação e uma disposição correta. Então, lá do culto, os irmãos abaixam a cabeça, olha para o lado, olha para o outro, não estão nem aí. É uma indiferença para com o culto, cruza os braços, não louva, não canta. Isso é desprezo pelo culto de Deus. Ou adorar a Deus de modo não sincero. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Alguns exemplos de desprezo à palavra de Deus, ou ao culto a Deus,
Isso está em algumas parábolas. Por exemplo, a parábola do casamento. Jesus conta várias parábolas de alguém que vai convidando outras pessoas. E essas pessoas rejeitam o convite. A parábola também do banquete, do rei que prepara o banquete e envia os seus servos para convidarem as pessoas. E as pessoas, o que fazem? Não, eu não posso porque eu acabei de comprar uma junta, acho que uma junta, né? Uma queixada de jumento, não sei, algum arado, eu tenho que testar. Desculpe, eu não posso ir. Aí vai outro servo, convida, não, eu acabei de me casar, aproveitar minha lua de mel, eu não posso ir, me desculpe. E assim por diante. Não, eu tenho que ir para o campo trabalhar, eu não posso ir para esse banquete. Aqui, essa ilustração está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 16 a 24. É a ilustração daqueles que rejeitam a comunhão com Deus, como um meio também de salvação. Impedimento é um dos pecados. Ou melhor, ainda no desprezo ao culto a Deus, é você deixar de ir ao culto por alguma coisa que não é tão grave assim. A panela queimou, quebrei a unha, sei lá. Por coisas fúteis. A menos que seja alguma coisa grave. Sua mãe, seu irmão, ou alguém está passando mal na hora de ir para o culto e tem que ir para o hospital, vá para o hospital. Porque é algo grave. Mas se não for algo grave, você fica relaxado e não ir à casa do Senhor por qualquer besteira, isso é pecado. É como uma ilustração, né, que Paulo hoje me dá sobre o sacrifício de Cristo. Imagine que o quilômetro 25 é inundado por um monte de água. E aí tem um monte de pessoas se afogando. E alguém chama... como é o nome do homem? Chama um homem para ajudar, né? Aquele homem que tem um colete, que vai... salva-vidas. E aí alguém chama os salva-vidas para salvar as pessoas que estão morrendo afogadas. E aí o salva-vidas, ele deixa a sua família, se arruma, troca de roupa, deixa os seus afazeres e sai correndo. Passa por pedras, carros, semáforos, perigos na estrada, e aí cai na água com o jet ski, pega o bote, e aí chega bem na pessoa, estende a mão. E a pessoa que está na água diz: me larga, me deixa aqui, eu não preciso da sua ajuda. E aí o salva-vidas olha para ele: eu fiz tudo por você, eu deixei a minha família, passei por perigos, entrei na água, vim aqui para te ajudar, para te salvar, e você está desprezando a minha ajuda. Então isso acontece também quando nós não vamos ao culto, desprezando o sacrifício de Cristo. Creio que já está na hora. Estamos chegando ao final. Impedimento. Um dos exemplos de impedimento ao culto são exatamente os fariseus. Em Mateus 23, verso 13, que Cristo disse que eles não entram no reino de Deus
e nem deixam que outros entrem. Os fariseus não entravam no reino de Deus e nem permitiam entrar aqueles que queriam entrar. Impedimento. E com respeito aos fariseus, também representa pastores, ministros do Evangelho, que pregam a palavra erroneamente, impedindo com que pessoas tenham uma comunhão correta com Deus, ou colocando cargas sobre as pessoas que elas não podem carregar. Como, por exemplo, eu não queria nem falar mais, eu vou falar. A Assembleia colocam certas regras. Não pode ir para a praia porque é pecado. Não, para a praia não é pecado ir para a praia. A menos que você for para lá, né, para expor o seu corpo de modo sensual. Aí sim, seria pecado. E outras regras também que a Assembleia ela usa e que nós também não concordamos. Que só pode usar saia e tudo mais. Não. Roupa comprida, vestidos, né? Saia, para mostrar a sua identificação que é crente. Ora, se também os católicos não fazem o mesmo. As freiras se fazem o mesmo. Entendeu, meus irmãos? Então, essas são regras que impedem que as pessoas tenham uma comunhão certa com Deus. E também tinha mais outros exemplos. Exemplos de impedimento. Os pais que não encorajam os seus filhos a irem à igreja, a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Deus. É bem verdade que isso aqui também tem um pouquinho a ver com o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Nós não iremos adentrar isso aí. Então, o dever dos líderes, tanto da igreja quanto de suas casas, tem que encorajar os seus filhos, as suas filhas, a lerem a Bíblia, a adorar a Deus, ouvir pregações, estudar a palavra do Senhor, a frequentar os cultos. Tem pais aí que impedem que seus filhos vão à igreja porque querem colocar o curso, a faculdade acima do Senhor. Isso também é errado. Escândalo também na igreja. Falso testemunho impede com que outras pessoas que estão indo à igreja tenham uma comunhão com Deus. Colocar tropeço diante dos outros faz com que pessoas saiam da igreja, não tenham comunhão com o Senhor. Outro exemplo é o patrão, né, do trabalho que faz com que você trabalhe em dia de domingo de modo talvez desnecessário, entre aspas, para que você não vá ao culto. Se o seu patrão, meu irmão, minha irmã, pedir que você trabalhe no dia do Senhor, não vá, diga, eu sou cristão. Eu não vou. Hoje é dia do Senhor, é dia de descanso. É dia de adorar a Deus, de alimentar a alma. É claro, né, também tem isso. Ou você pode não ir para a igreja do culto, porque alguns dos seus patrões lhe pediu para trabalhar em dia de domingo. Ou você vai trabalhar dia de domingo porque está passando por necessidade, seja financeira e material. Tem essas duas opções aí, essas duas causas. Mas eu tenho minha opinião também sobre isso. Se você estiver passando por necessidade e não puder ir ao culto, então você tem duas opções. Ou você pode pedir ajuda aos irmãos
para que ajudem você nas suas necessidades, seja com alimento, com dinheiro financeiro, porque isso também é dever dos irmãos, ajudar uns aos outros. Eu estava lendo Coríntios esses dias, eu aprendi isso, sobre a assistência aos santos, que é você ajudar o próximo com os seus bens, seja financeiramente ou materialmente. Né, Deus, quando eu quero uma pessoa, ele não vem aos estudos. Coisa pra mim. Eu nem recebi. Então, você tem duas opções. Primeiro, pedir ajuda aos irmãos, porque é dever deles lhe ajudarem. Está lá em Coríntios. Mas a ajuda, como disse Paulo, não é para que um irmão tenha sobrecarga e o outro fique aliviado. Não é isso. A assistência é para que tenha uma igualdade entre os irmãos. É para que nenhum e nem outro venha a ter diferença em suas posses. Mas para que todos tenham as suas necessidades igualmente supridas. Compreenderam essa parte? Mas, se você não, mas se algum dos irmãos não lhe ajudarem, o jeito vai ser trabalhar mesmo. Não escapa, né? E aqui tem, em último lugar, oposição ao culto e às ordenanças de Deus. Aqui nós iríamos entrar em seitas. Só que os irmãos já sabem, né, que tem seitas que distorcem totalmente o culto ao Senhor. Então, para chegar bem no final aqui, já passando da hora, eu acredito, vamos agora aqui para as razões anexas. Ok, os irmãos estão compreendendo? Nós já vimos as proibições. Agora vamos para as razões anexas. Para nós chegarmos ao final para concluirmos. Aqui a parte B do verso 5. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nós temos mais ou menos 5 razões para nós obedecermos esse mandamento. A primeira é que Deus ele é soberano. Básico, né? Que Ele criou os céus e a terra. Que Ele governa tudo. Deus é soberano. Segundo, que Ele é Senhor. Nós pertencemos a Ele por direito de criação. E também para aumentar a responsabilidade por direito de redenção. Porque Cristo morreu em seu lugar. Segundo, ou terceiro, porque Deus ele é zeloso, Ele é ciumento. Isso é, que Deus não tolera que ídolos estejam competindo em nosso coração com Ele, com a mente dividida. Deus ele não tolera rivais. Como Ele mesmo disse, eu não irei dar minha honra a imagem de escultura. Como está lá em Isaías. Deus ele é zeloso por seu povo. Por isso que Ele não quer que eu e que você adoremos um Deus falso ou sirvamos a 2 senhores ao mesmo tempo. Somente Deus. E também Deus ele é zeloso pelo seu culto. É o zelo de Deus. Terceiro, que Deus ele é vingador de todo o culto falso. Quarto, Ele é inimigo dos que violam esse mandamento, ameaçando puni-los
por 4 gerações. Aqui, quando fala, e visito a iniquidade. Essa palavra aqui, visitar, no texto original tem a ver com prestar atenção, nomear, enumerar, passar revista ou punir. Porque eu puno a iniquidade dos pais nos filhos. Essas palavras também querem dizer que Deus, ele vê cada pecado meu e seu. Por assim dizer, né? Ele está vendo numa revista, como nós vimos. Ele está contando cada pecado meu e seu, de todo idólatra. E vai punir cada um deles, sem falta, cedo ou mais tarde. Quando fala que vai pecar, quando fala que vai punir o pecado dos pais nos filhos, não quer dizer que os filhos serão punidos por causa dos pecados dos pais. Não. Cada pessoa será punida por seu próprio pecado. Aqui está dizendo que se os filhos seguirem os mesmos passos que os pais, Deus irá punir esse pecado tanto nos pais quanto nos filhos. Ok? E aqui Deus fez exatamente isso. Exemplo, se esses idólatras envelhecessem e eles vissem os seus filhos sendo levados presos, cativos e escravizados ou exportados para outro lugar, seria um sofrimento para aqueles pais. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Foram exportados para a Babilônia por causa do pecado da idolatria. É a punição por esse culto. E quinto, Deus, ele é amigo daqueles que obedecem e amam os seus mandamentos. E o mais interessante aqui que nós aprendemos que é como se o amor de Deus fosse superior à sua ira. Porque aqui Deus, ele vai apenas punir por 4 gerações os infratores desse mandamento. Mas ele irá abençoar aqueles que amam e guardam os seus mandamentos por até 1000 gerações. É como se o amor de Deus fosse superior à sua ira. Como está lá no Salmo 30 ou 31, se eu não me engano, que a ira de Deus dura só por um momento, mas a sua misericórdia perdura por toda a vida. Nós temos que entender que a ira de Deus só dura por um momento nessa terra. Nessa terra. No inferno é que ela dura por toda a eternidade. Mas a misericórdia de Deus, o seu favor, a sua graça imerecida, a sua bondade, o perdão pelos pecados, é concedido por até 10.000 gerações, ou melhor, 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Essa aqui é a promessa de Deus para nós. Então, que nós possamos tomar posse dessas promessas. Essas aqui são as razões anexas a esse mandamento. E por último, para concluirmos, o que esse mandamento ele requer de nós. Ele requer de nós que guardemos o culto a Deus de um modo inalterado. Que não devemos alterar o culto a Deus. E que devemos preservar que a prática da oração, a prática da leitura, meditação, da pregação da palavra de Deus, as ações de graças em nome de Cristo,
a administração e recepção dos sacramentos, que é o batismo e Santa Ceia. O jejum religioso, né, que nós nem enfatizamos tanto, o jejum. O jurar em nome de Deus, o fazer votos a Ele, aqui fala, bem como detestar e se opor a todo o culto falso, segundo a posição e vocação de cada um, e remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Então temos que nos opor a todo culto que é falso a Deus. E falar, isso está errado. Adorar a Virgem Maria e essas práticas. Temos que denunciar. Onde está na palavra de Deus que Maria é a mãe de Deus, né? O Theotokos. Não tem base bíblica. Então, que nós então possamos de fato preservar isso, né? E praticar também. É o que Deus requer. Então, que Deus aplique em nossos corações essa palavra. Amém? Amém. Então, no mais, não tenho mais nada aqui a dizer. Então, somente uma nota de rodapé, né? Aqui eu não enfatizei tanto algumas coisas, como, por exemplo, as exigências, porque o mandamento aqui, ele está na proibição, não. Então eu enfatizei as proibições. Mas depois, se Deus quiser, em estudos posteriores, depois que nós terminarmos os 10 mandamentos, nós iremos estudar aqui essas ordenanças, um por um, se Deus quiser. Então, meus irmãos, vamos finalizar, né? Aqui, fazendo essa oração e louvando o hino. Então, oremos. Senhor, quero te dar graças por tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor nos ajude a refletir como está o nosso culto e a nossa adoração a Ti. Seja em nossos pensamentos, seja em nossa prática e estilo de vida. Nos ajuda, Deus, a considerar como está o nosso coração diante de Ti, e qual é o ídolo que nós temos em nossa mente, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Seja qual for, Deus, o ídolo que há no porão de nossos corações, que nós possamos eliminá-lo desse trono e colocar a Ti e adorar somente o Senhor. Não permita, Deus, que sejamos idólatras. Eu também oro para que o Senhor nos ajude a não crer em qualquer coisa como essas superstições que nós também acabamos de falar. Não permita, ó Pai, que nós depositemos a nossa confiança nas orações repetidas e mecânicas que nós fazemos. Nos ajuda, Deus, também a não confiar em nossas práticas, pensando que elas nos levarão a alguma coisa boa ou ruim, a sorte ou azar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a conservar esses mandamentos aqui, a prática do Teu culto, de uma forma inalterada, conforme revelada em Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a ler mais a Tua palavra, prestar atenção na adoração, na pregação, orar mais intensamente, meditar, ó Deus, em Ti, louvar, entoar louvores ao Senhor de todo o coração. Não permita que sejamos hipócritas. Essa oração, Pai, que eu faço a Ti. Receba, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.